Bom dia a todos, né? Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja presente na vida de cada um. Meu nome é José Valdir Ferreira Graia, sou da Igreja Central de Campo Verde, graças a Deus. E mais uma vez estou aqui, né? Nesse campo aqui, numa esquina de um bairro novo aqui na cidade de Campo Verde, no bairro Greenville 2. Para compartilhar com vocês, mais uma vez, a palavra de Deus, né? E hoje eu quero compartilhar com vocês, né? Que está escrito em Isaías, no capítulo 8, versículo 18, né? Isaías 18, capítulo 18, está escrito que um dia Deus vai pedir conta para todos os pais, para todas as mães, vai pedir conta dos seus filhos, né? Cadê o filho que eu te deste? E nós sabemos que tem muitos pais que lutam com seus filhos, ensinam o caminho que deve andar, mas infelizmente o filho, assim como todos nós, somos livres para escolher o caminho que nós vamos trilhar. E lamentavelmente muitos filhos se desviam do caminho e não querem saber nada das coisas de Deus. Então, somente Deus que pode julgar, né? Que pode julgar realmente a qual pai que realmente vai ouvir essa palavra e vai sentir na sua mente, no seu coração, a culpa de não ter educado seus filhos. Mas, segundo o que a gente já estudou na Bíblia e no Espírito de Profecia, nem todos os pais, esse versículo vai ser uma bomba na cabeça dele, né? Porque ele fez a parte dele. Mas só que hoje em dia, eu gostaria de falar um pouquinho, não sei se vai servir para você. Quando eu era criança, lá no Paraná, na região lá perto de Maringá, né? A cidade mais conhecida é Maringá. Meus pais me criaram, eu, minhas duas irmãs, nós somos em 4, mas meu irmão veio de lá com 8 anos do Paraná. E nós criamos lá, nossa creche era debaixo de um pé de café, debaixo de um pé de árvore, bem sombrosa, né? E minha mãe criou nós, porque ela não tinha como, ela tinha que ajudar meu pai nos orçamentos da casa. Mas nos nossos dias atuais, a gente vê assim que muitos pais, né, eles estão terceirizando seus filhos, né? E eu já conversei com alguns amigos, ex-vereador, né? E nós sempre comentamos, né, que a creche em cidade ou escola com tempo integral é um mal necessário, né? Porque as pessoas, elas não têm tempo para educar os seus filhos. E quando o filho chega à tarde em casa, elas querem recompensar aquele tempo perdido com o filho, né? E aí entra a alta proteção, né? Não corrige o filho no momento certo, não educa, não disciplina. E hoje, nos nossos dias atuais, os filhos vai sendo criado sem disciplina, sem limite. Eles não têm limite, eles não sabem, eles não aceitam não. Eles querem as coisas tudo na hora do jeito deles, na hora que eles querem. E os pais têm que se virar, não é nos 30 não, os pais têm que se virar nos 3 minutos. Se vira nos 30
para dar para eles o que eles querem, né? E eles sempre querem aquilo que é de bom que o mundo está oferecendo. E poucos querem saber mesmo das coisas de Deus, né? E aí, as pessoas acham que é lá na escola, que muitas vezes eles pensam que é nas escolinhas na igreja, que vai educar o seu filho. Não. A escola particular, as escolas, seja ela particular ou federal, municipal, sei lá onde seja, o dever delas é ensinar, educar é os pais que têm que educar. Não é professor que tem que educar seu filho. Quem tem que educar seu filho é você. Você não foi homem, não foi mulher capaz de colocar o seu filho no mundo? Então, aquele desejo sexual que você satisfez naquele momento, não foram apenas um desejo sexual simples. Você ali gerou uma vida. E agora você tem que ser homem, ser mulher para educar aquele filho. E responder por aquele filho e ser homem para educar aquele filho. Homem e mulher. Então, nos nossos dias atuais, as pessoas querem transferir, terceirizar a educação dos seus filhos. E existe um ditado: transferir responsabilidade é falta de capacidade. Quando você está tentando transferir a sua responsabilidade de educar o seu filho para as escolas, para as igrejas, para as outras coisas, sei lá o que muita gente coloca, diz. Transferir responsabilidade é falta de capacidade. Então, hoje em dia, muitas pessoas falam: hoje em dia está difícil criar filho. Ontem a gente estava num culto de madrugada na igreja, a gente estava estudando sobre a história de Moisés. Aos 12 anos de idade, a mãe dele foi obrigada a jogar ele num cesto dentro do rio, porque Herodes estava querendo matar todas as crianças. E Moisés foi colocado dentro do cesto, desceu o rio abaixo. E ele parou lá num lugar, foi encontrado por um soldado, né? E entregaram ele para uma rainha, né? E depois que Moisés já estava adulto, essa rainha ofereceu tudo que tinha de melhor nesse mundo para Moisés, né? Poder, status, supremacia. E qual que foi a decisão de Moisés? Não, eu não quero nada disso. Eu quero servir ao Senhor. E ontem nós estávamos comentando, e eu tive o prazer de comentar, né? Assim como Moisés, também vem Daniel e mais os seus amigos, né? Que não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. E em Daniel capítulo 3, versículo 17, né? Os 3 amigos de Daniel falaram para o rei Nabucodonosor: se Deus quiser, Ele vai nos salvar. Se Ele não quiser, mas diante da sua estátua, nós não vamos dobrar o nosso joelho. Sabe por que eles fizeram isso? Moisés e Daniel e os 3 amigos de Daniel fizeram isso? Porque eles foram ensinados desde criança. Eles foram educados. E eles sabiam que um dia eles iriam se deparar com aquela situação. E quando eles se depararam com aquela situação, eles não tiveram dúvida de qual a decisão que eles deveriam tomar. De quem que ele deveria servir. Quem ele deveria servir? Será Deus ou Mamon? Né? Então hoje, nós levantando a nossa cama, nós já temos que tomar decisões. E todos nós, a todo momento, temos que tomar decisão. Certo? E nós temos que aprender a ter limite. Não é? Se você chega no quintal, na casa de um colega, o portão, a grade da casa é o limite. Você só pode passar dali se ele te autorizar.
Quando você chegar na porta da casa dele, você só pode entrar se ele autorizar, ali é o limite. A geladeira da casa dele, você só vai abrir se ele autorizar, ali é um limite. O quarto dele é com muito mais respeito ainda. Você só vai entrar se ele e a esposa dele convidar. É um limite, é um respeito. Então são coisas que aparentemente parece simples, mas mas só que são os indicativos. São indicativos de um caráter de uma pessoa. Se ele tem um bom caráter, se ele é uma pessoa que respeita, se é uma pessoa que tem limite, se é uma pessoa que tem educação, e assim sucessivamente. É respeitando os limites, respeitando o direito do outro. E isso tudo, para que uma pessoa chegue a esse ponto de ter esse caráter, ele tem que ter sido ensinado desde criança. Ele tem que ter sido educado pelos pais e não terceirizado. Ele tem que ter sido uma pessoa que os pais não transferiram responsabilidade, mas que assumiram, mas chamaram a responsabilidade para si próprio e foi muito homem para educar o seu filho e dizer isso não é, isso é errado, isso é certo, isso é errado, isso é certo. E um pai que dê um bom exemplo para o filho. Ninguém é perfeito, mas só que o exemplo de um pai e de uma mãe vale muito mais do que uma chicotada. Vale muito mais do que um puxão de orelha. Puxão de orelha e uma varadinha nas perninhas, não para machucar, mas a criança precisa aprender. Ela tem que ser educada. Ela tem que ser ensinada. Ela tem que ser educada. Para que amanhã ou depois, essa família e a sociedade ao todo não venha sofrer com essa criança. Esse é meu desejo e a minha oração, meu irmão. Que em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que o Espírito e os anjos do Senhor abençoe a todas as pessoas que vão assistir esse vídeo. Que não seja para o meu engrandecimento, mas seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Fiquem todos